Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira é uma pergunta: quem é o Senhor? Irmãos, essa pergunta foi uma pergunta ousada que dá de fato espaço para nós fazermos aqui a pergunta inicial do estudo dessa semana. Porque a pergunta aqui diz assim, deixe meu povo ir, foi o que Moisés disse para Faraó. Aí vem a pergunta, qual foi a resposta de Faraó e o que podemos aprender com isso? Primeiro, a resposta de Faraó, irmãos, foi extremamente arrogante e soberba. Primeiro que ele desfez do Deus de Israel e nem quis saber quem ele era. Os faraós anteriores a ele, né, esse aqui me parece que seria o neto dos outros faraós, inclusive do outro que conhecia de fato a José, se ele fosse buscar nos anais da história dos egípcios, porque existe lá escritas até em parede, dizendo que por um período de 7 anos passou uma grande fome o povo do Egito. E fala-se, na verdade, de uma providência que aconteceu. Então, assim, ele deveria saber e conhecer sobre a sua história, porque, na verdade, o Egito foi mantido por conta da subsistência de Deus. Foi Deus que deu ao faraó o sonho para que, através daquele sonho, ele tivesse um reconhecimento de quem era Deus e buscasse o Deus de Israel. Aquele faraó ali, eu tenho certeza que em Cristo ele alcançou sua graça e a sua salvação. Esse, porém, com forma arrogante e soberba, faz o que é o título da lição de hoje. Quem é o Senhor? Aí ele responde ainda mais: não conheço o seu Deus e nem deixarei o povo ir. Ou seja, eu não tenho como ceder a um Deus que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar no sentido de que eu nunca quis saber quem ele era. Ele, na verdade, irmãos, foi muito arrogante. E um outro ponto, o próprio faraó se considerava como Deus Ra, né? O Deus do Egito também, aquele que seria imortal, aquele que iria ser adorado pelos outros. Então ele viu ser confrontado pelo Deus de Israel, de maneira que ele se mostrou mais poderoso a ponto de não deixar. Se esse Deus quer levar o seu povo, eu não vou deixar ir. É interessante porque Moisés, quando chega para ele pede, né? Deixe o povo de Deus sair para que me apresente uma festa no deserto e ofereça sacrifícios. Ou seja, aqueles sacrifícios não poderiam ser feitos ali, uma vez de que alguns animais que envolvem o sacrifício do povo de Israel, eles seriam uma, como é que eu posso dizer assim, uma aberta maleficência, ou seja, um aberto malefício para com o povo do Egito. É tanto que quando Jacó vai para lá, Jacó e os seus filhos, eles não ficam no Egito, mas eles ficam em uma terra à parte. Porque os pastores eram considerados como abominação aos egípcios. E essa forma como ele descrevia, pelo fato dele matar ovelhas, carneiros e bodes, era uma maneira de que para eles aquilo era uma grande carnificina para com os animais. Porque um desses animais eles consideravam como Deus, assim como o boi, assim como a vaca. A Bíblia fala do novilho, né? Pronto. Entre as pragas que acontecem, uma delas era a peste dos animais. Muitos animais morrem e eles eram considerados como Deus para o povo do Egito. Então, nesse aspecto, eles queriam fazer sacrifícios e ofertas fora dali do Egito. E então ele ousadamente disse que não deixaria o povo de Israel ir e nem conhecia o Deus deles. Irmãos, tem um texto aqui no livro de Jeremias e eu quero ler para vocês o livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, e os versos 23 e 24. Olha o que é que diz aqui, ó. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, e nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, orgulhe-se somente nisto, em me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor real, ou amor verdadeiro, amor leal. E traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. Esse texto de Jeremias, ele se assemelha muito a um texto de Oséias. E Oséias aqui, no capítulo 9, e o verso 3, diz assim, ó: vocês não permanecerão na terra do Senhor. Em vez disso, voltarão para o Egito e na Síria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. Seu sacrifício não agradarão. Serão impuros como alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentam esses sacrifícios se contaminarão. Eles próprios comerão alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. Deixa eu ver se eu coloquei o texto certo aqui. Não, rapaz, não é esse o texto. Eu errei aqui o texto. Não era Oséias capítulo 9.
Infelizmente eu errei aqui. Mas o texto fala sobre o conhecimento de Deus. Eu vou procurar então esse texto com mais calma para falar para vocês. Mas ignoramos então esse texto. E 1 Coríntios capítulo 1. Olha, 1 Coríntios capítulo 1. Perdão mesmo aí pelo erro do texto. Mas 1 Coríntios capítulo 1. E o verso 29 e 30 diz assim. Ele faz uma lembrança de Jeremias. Deus escolheu coisas desprezadas deste mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus e nos santificou e nos libertou do pecado. Aqui fala que não deve se orgulhar naquilo que a pessoa é. E Faraó se orgulhou muito daquilo que ele se tornou, fazendo com que se esquecesse da pessoa de Deus e o que ele tinha feito com o povo de Israel no passado. Um outro texto é 2 Coríntios capítulo 10 e o verso 17, aqui diz assim, ó: como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, se orgulhe somente em conhecer o Senhor. O texto, irmãos, é muito claro. Jesus vai dizer assim: apartai-vos vós, que eu não vos conheço, para aqueles que vão se perder. Mas não porque Deus não tornou-se conhecido para eles, mas porque eles ignoraram o conhecimento de Deus. E esse conhecimento que não foi ignorado lhe causou a sua vida, a sua ruína para esta vida e a ruína eterna. Então, assim, aqui embaixo, na nota de rodapé da Bíblia, na verdade, o último parágrafo fala assim, ó: de todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. De fato, ele assim foi. Agora, quando a lição fala assim, começo difícil, foi difícil para Moisés ir até ele e encontrar uma oportunidade de deixar com que o povo de Deus saísse de lá. A resistência dele, a arrogância, a sua soberba, fez com que ele se retardasse. E, lamentavelmente, isso custou a vida do seu próprio filho. Na 10ª praga, nós vamos estudar sobre isso mais à frente. Em suma, procure buscar e conhecer a Deus. E não se orgulhe de nada daquilo que você adquiriu. Reconheça as coisas como bênçãos de Deus. E continue a andar nos seus caminhos e buscar conhecê-lo cada vez mais. João 17, verso 3 fala assim, ó: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Cristo a quem enviaste. Buscamos conhecê-lo e aprender sobre ele. Como Jesus disse, né? Aprendei de mim, aprendamos dele e sigamos a sua palavra até ele voltar. Vamos orar? Ó Pai Celestial, auxilie-nos ao Senhor para que possamos buscar conhecer-te a cada dia mais e que o nosso conhecimento nos auxilie em nossa salvação para que continuemos em pé diante de tua presença. Perdoa nossas faltas, permanece conosco e nos dá um dia de paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo domingo na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.